Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, no Divã do Prazer. Hoje para falar sobre um assunto interessante que eu particularmente gosto muito, que foi parte do meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, que é envolvimento da pornografia com esse capitalismo por trás e também por conta principalmente os algoritmos que a gente vai falar muito aqui, né? E aí o contexto inicial seria pensar como da euforia que a gente vai da excitação, né? Quando a gente consome, da euforia, aí um vazio e por último um arrependimento de ter consumido, né? Principalmente quando envolve questões financeiras, né, pessoal? Porque assim, as plataformas pagas estão toda hora mandando gatilhos para você consumir aquilo, né? E às vezes naquela euforia da excitação, você nem para pensar, só vai lá, coloca seu cartão, debita lá do cartão ou Pix e depois que você consome ali coisa rápida, muito rápida, né, que a gente hoje em dia é muito imediato para tudo. Então quando você consome ele tão rápido que você arrepende, fala: "Nossa, e eu já gastei esse dinheiro". Então vamos falar sobre isso hoje, né? E pensar aqui, você já gastou dinheiro com algo que parecia irresistível e no final você percebeu que não era e deu aquele arrependimento? Vamos falar sobre isso hoje no contexto da pornografia, né? Mais uma vez lembrando que eu olho aqui na tela do notebook para mim fazer um alinhamento do que eu planejei para o episódio. Então, se vocês me ver olhando para cá, é por mim manter esse episódio alinhado, tá, pessoal? Vamos falar sobre esse ciclo, né? O que seria euforia no consumo? A pornografia oferece um prazer rápido, igual eu falei, um prazer imediato. Então, antes de tudo, ele ativa esse sistema de recompensa, o que eu falo. A pornografia, ela dá recompensa no cérebro, que é a dopamina. O pico é tão alto que você esquece de tudo. É excitação total. Entendeu? E aí o que acontece? Vamos lá? Chega aquilo dali, eu tô excitado, eu não vou nem pensar no valor daquilo dali, eu vou consumir. Eu quero consumir, eu não vou pensar naquele valor e por mim que se... Entendeu? Pronto, vamos lá, o vazio. Vem o vazio. Mas logo após o consumo vem aquele sentimento de vazio. Por quê, pessoal? A pornografia é isso, né? Hoje em dia, a pornografia é o imediatismo. Normalmente a gente chega, vou falar aqui sobre isso, normalmente a gente chega do cansaço do trabalho, o estresse, e aí você entra aquele sistema que você acha que precisa consumir aquilo para você relaxar. Só que igual eu falo, o pico de dopamina ela vai lá em cima e depois ela desce. Quando ela desce, ela dá um vazio total. Quem consome pornografia com compulsão, pessoal, sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando. Do mesmo jeito que ele sobe a dopamina, ele desce quando ele consegue finalizar o que ele estava fazendo. Entendeu? Então vem o vazio, né? Esse enjoo depois, né? É o que eu sempre falo. É um enjoo que você fala: nunca mais eu vou fazer. E não demora muito, você tá fazendo de novo. O arrependimento financeiro, né? Que eu tinha falado. Por que o arrependimento financeiro, pessoal? Porque assim, hoje em dia a gente sabe que tudo é pago. Se você tá numa plataforma ali gratuita, alguma coisa vai querer te levar ao ponto de excitação para levar você para uma plataforma paga. Ou então, durante o dia a dia, até o contexto das redes sociais, eles te levam para isso. Plataformas de vídeos, né? Eles te levam para esse contexto. E hoje em dia a gente sabe, né? Tem as plataformas aí que são pagas, né? E aí, por um momento de euforia, de excitação, você vai lá e assina uma plataforma daquela e vai pagar. E vai se arrepender, na verdade, né? Porque assim, igual eu falo, tem o pico de dopamina e logo depois vem o arrependimento. E aí vem o arrependimento financeiro que eu coloquei aqui. Por que eu gastei isso? Por quê? Porque eu estava completamente vedado os olhos quando eu paguei pela excitação, pelo pico de dopamina. Simplesmente é isso, pessoal. E aí eu coloquei aqui o mais interessante, né? Como que os algoritmos influenciam isso. Esse aí, pessoal, eu realmente acho que foi algo criado pelos extraterrestres, de verdade. Os algoritmos é uma coisa
Muito surreal os algoritmos, pessoal. Então, vamos ver aqui. A personalização do consumo, né? Que eu coloquei aqui. Os algoritmos analisam seus cliques, tempos de visualização e preferências com base nisso. Eles oferecem conteúdos cada vez mais intensos ou exclusivos, criando a sensação de que você precisa consumir mais. Entendeu? Como que é essa personalização do consumo? Assim, o mais básico de todos, eu vou explicar aqui. Quando você entra numa plataforma hoje que todo mundo sabe o nome, uma plataforma que tem vídeos pornográficos gratuitos, o que acontece? A maioria dos vídeos, pessoal, a maioria dos vídeos estão sendo vídeos de 2 a 3 minutos. Por quê? Quando encerra o vídeo, logo vem um clique no final. Quer continuar assistindo e ver o final? Vem para nossa plataforma, assina nosso canal. Você entendeu? E aí, tipo assim, quando você entra nesse circuito, os algoritmos começam a captar todo o seu desejo, então ele vai ficar disponibilizando aquilo ali toda hora. Toda hora ele vai ficar martelando aquilo dali até você consumir. E nem é questão só disso. O que eu sempre brinco, né? Vamos pensar o seguinte: se nós, homens, né? Vou falar no contexto homem. Se nós chega do serviço cansado, estressado, e a gente quer um alívio rápido, vamos lá, beleza, vamos lá na pornografia. Só que você já pensou que os vídeos de 2 a 3 minutos... Pessoal, não vamos mentir, né? Quem consome pornografia normalmente se masturba quando tá vendo a pornografia. Raramente você vai ver uma pessoa assistir pornografia por hobby, por achar que é a mesma coisa do cinema. Não é. Quem consome pornografia, consequentemente, ou no início não, mas consequentemente vai começar a se masturbar por conta da excitação. E aí, vamos lá, vamos pensar na lógica agora. Você começa a ver vídeos curtos e você começa a se masturbar. Aí você imagina, você vai colocar aquele contexto de 1 minuto, 1 minuto e meio no seu imediatismo, você vai aprender a seu corpo a ejacular com esse tempo. Você vai ensinar seu corpo a ejacular com esse tempo. O que vai acontecer, pessoal? Quando você tiver uma relação real, vai começar a sentir sinais de ejaculação precoce. Porque você está ensinando seu corpo que você tem que ter ereção, tem que ejacular com aquele período de tempo. Porque é o imediatismo, né? E a pornografia traz isso, principalmente hoje em dia. Se a gente pensar no contexto dos primeiros filmes pornôs, que era considerado a pornô chanchada, quem nunca viu, pesquisa aí o que é. São filmes que eram longos, entende? Eram longos, tipo assim, filmes de 1 hora, 2 horas, porque existia um contexto nesse filme, não era algo que você clicava e já tava uma cena de ação total, entendeu? Tinha um contexto, tinha uma paródia em volta daquele filme. Então, por que isso acelerou? Pessoal, é a empresa do consumo, pessoal. Para pensar isso aí. Se você fica com ejaculação precoce, você vai utilizar remédio. Se você fica com falta de ereção, na plataforma tá lá no canto. Tem ereção por horas e o remedinho lá para vender, né? Para pensar nisso aí, pessoal. Começa a analisar, quem está consumindo, começa a analisar que isso é uma teia. É uma teia para te prender ali e te fazer consumir. Entendeu? Começa a analisar isso aí. E esse contexto do imediatismo, pessoal. Esse imediatismo só vai fazer mal para o nosso sistema. Só vai fazer mal para o nosso organismo. E aí, em segundo, o apelo ao conteúdo pago, né? Que eu coloquei. Depois de um tempo, o gratuito parece insuficiente, igual eu falo. Não é à toa que eles colocam um vídeo de 2 minutos, colocam as melhores cenas, né? E aí quando chega na melhor parte, ele corta o vídeo e assista no meu canal, continue assistindo no meu canal. Pô, pra que mais que isso, cara? Pra que mais do que querer empurrar você pra aquele contexto, né? Pra que mais que isso? As plataformas sabem disso e criam barreiras que incentivam você a pagar, né? Uma plataforma famosa aí, ó, que todo mundo sabe, né? Que as mulheres, nada contra, eu acho que cada um tem que ganhar seu dinheiro do jeito que achar melhor.
essas plataformas onde tem modelos e tal, que assinam por mês, né? Vamos dizer. Toda hora a gente tem isso, pessoal. Uma pessoa aparece dançando lá no seu TikTok. Nem podia falar o nome, mas vamos lá. Aparece dançando lá no seu TikTok ou no seu outro aplicativo comum lá de vídeos. Aí já aparece lá embaixo o link dela. Por que os algoritmos estão indicando aquilo ali para você? Porque ele sabe que você consome. De alguma forma ele sabe que você consome ou vai começar a consumir. E ali nada vai ser de graça. Nada vai ser de graça. Então, os algoritmos, ele não trabalha de graça. Ele trabalha captando seus desejos para futuramente ele conseguir extrair algo daquilo. Ele vai conseguir extrair algo daquilo, né? Então, para ilustrar mais esse contexto, eu coloquei um estudo de caso aqui, né? Mais um, né? Aí eu vou ler para vocês e no final vou fazer um contexto geral e tentar explicar mais para vocês entenderem como que é na prática esse contexto. Por isso que eu sempre estou trazendo um estudo de caso, pessoal. Mas vamos lá. Um estudo de caso. Deixe-me contar uma história que talvez pareça familiar. J, 29 anos, solteiro, né? Usa pornografia para relaxar depois de um dia estressante. No começo ele assistia a conteúdos gratuitos, mas com o tempo percebeu que eles não satisfaziam mais como antes, né? Como eu falei. Vai indo, a hora que você vai assinar, pessoal. Nem assinar. Ó, tem outra coisa interessante aí para falar. Hoje em dia tem umas plataformas aí, vamos prestar atenção nisso aí. Principalmente quem usa redes sociais, ela sempre aparece, né? Não vou falar nome, não cabe a mim falar nome, mas vocês devem saber aquela história de mulheres 24 horas online para conversar e tal. Cuidado. Vamos pensar assim, cuidado, aquilo ali também pode ser um gatilho para você. Entrando ali, você vai ver só coisas extremamente sexuais, né? Conversa extremamente excitante que não vai acabar ali, vai acabar levando você para outro contexto, né? Só para vocês pararem para pensar que tudo, igual eu falei, é uma teia. Quando você parar para raciocinar que tudo é uma teia, principalmente nesse mundo virtual, você vai conseguir analisar as coisas antes de tomar as decisões, né? Então, continuando aqui. Um salto para o conteúdo pago. Um dia, João clicou em um anúncio oferecendo 7 dias grátis, né? O que mais tem, né, pessoal? 7 dias grátis. De uma plataforma premium. Os algoritmos sabiam exatamente o que ele queria, né? Vamos lá. Para quem não sabe como os algoritmos funcionam, vamos pensar assim, eu vou lá, hoje eu pesquiso um vídeo, para quem consome pornografia. Pesquisa um vídeo hoje. O algoritmo vai captar que você está interessado naquele contexto. Então, no outro dia que você abrir aquela plataforma de novo, vai estar lá um monte de vídeo daquele contexto, né? E aí, o que eles fazem? Começa a levar você para conteúdos premium, o que aconteceu com o Jota. Então, ele queria conteúdos exclusivos e mais intensos, né? Porque, igual eu falo, é só um teaser ali que eles fazem de 2 minutos a 3 minutos, é um teaser, né? Mas com o tempo percebeu que eles não satisfaziam como antes, né? Nem o pago, né? Vamos lá. Mas e aí? O valor já tinha sido debitado, né? Da conta do Jota. Ele esqueceu de cancelar a assinatura e debitou, né? Vamos lá. Após ouvir a história de João, a gente começa a pensar, né? Por que acontece isso? É importante analisarmos alguns pontos chaves que explicam o ciclo que ele vivenciou e como ele pode ser quebrado. Aqui estão algumas reflexões profissionais sobre esse caso, né? Sobre esse estudo de caso. A busca pelo prazer imediato. Tá. J, como muitas pessoas, busca na pornografia um alívio rápido para o estresse ou tédio. Esse comportamento é natural até certo ponto, mas pode se tornar problemático quando usado como a única forma de regulação emocional, né? E uma reflexão rápida. A pornografia não é por si só, pessoal, é isso que eu sempre falo, né?
Eu não tô querendo demonizar a pornografia aqui, pessoal. Jamais, jamais eu quero demonizar a pornografia. Eu só quero que as pessoas saibam onde estão entrando e para quem já tá, saber ter o controle sobre isso, né? Porque para não deixar ir para uma compulsão, para não deixar ir para um gasto excessivo sem necessitar, né? Então, eu não tô demonizando a pornografia. Eu só quero que as pessoas aprendam a lidar com ela. E isso que eu quero que as pessoas façam, né? E aí, a manipulação dos algoritmos, né? Vamos lá. Nesse caso, nesse estudo de caso. O caso de J ilustra perfeitamente como os algoritmos sabem exatamente como nos atrair. Eles oferecem algo que parece irresistível, como conteúdos exclusivos ou gratuitos, mas que no fundo tem um custo, seja financeiro ou emocional, né? Mesmo que às vezes ele manda um produto gratuito, não é questão que você não paga, que você não vai sentir esse pico de vazio depois, pessoal, e arrependimento. É igual eu falo, quem tá esse ciclo de vício em pornografia ou compulsão, ou que tá consumindo um pouco a mais do que o normal, sabe do que eu tô falando, pessoal. Existe o pico e existe o arrependimento e o vazio. Mas só que é tipo, por isso que fala que o vício em pornografia é comparado ao vício à droga, porque quando o cara sai desse pico, desse vazio, questão de meia hora depois ele já quer voltar para aquele pico de novo. E isso são gatilhos que ele tem que aprender a controlar. Por isso que eu vou falar aqui sobre gatilhos. Ele tem que aprender a controlar esses gatilhos que levam ele para pornografia. Ele tem que tentar inibir esses gatilhos. E aí ele vai fazer isso sozinho ou com a ajuda de um profissional, né? Orientação. Entender que essas plataformas são desenhadas para prolongar o consumo. Ajuda a desenvolver um olhar mais crítico sobre estratégias, né? Não é à toa que eu falei para vocês que quando você entra num vídeo lá, quando você pesquisa uma vez, no outro dia ele vai aparecer um catálogo lá daquele que você pesquisou. Não é à toa, pessoal, porque eles querem manter você lá. E quando ele vê que você está perdendo interesse, ele começa a jogar mais conteúdo ainda, até achar o seu gosto novamente. É assim que funciona. Ele não deixa você sair dali, ele prende você ali, né? O arrependimento e a culpa. O vazio que J sentiu após o consumo está diretamente ligado à desconexão entre o prazer físico e as necessidades emocionais. É como tentar saciar fome emocional com um fast food de prazer, né? Normalmente é o que eu falei para vocês no começo, né? A questão do estresse, a questão do estar sozinho, né? Uma solidão, vamos dizer assim. A pessoa que chega em casa cansado, estressado, um emocional fraco, né? Vamos colocar assim. Ele tende a consumir isso aí, pessoal. Ele tende a consumir porque é algo que preenche essa lacuna em 2 minutos. 2 minutos, normalmente 2 minutos ele vai preencher essa lacuna. E ele vai passar horas piores do que antes. Ele vai passar horas com vazio e arrependimento, né? O ciclo repetitivo, pessoal. O ciclo repetitivo de euforia e arrependimento é alimentado pela sensação de controle temporário, seguido pela frustração. No caso de J, os custos financeiros só ampliaram esse sentimento de fracasso, né? Já tá difícil a compulsão em pornografia, já tá difícil da pessoa lidar. Aí você imagina a pessoa ter que lidar com percas financeiras por conta disso. Não é poucas pessoas que estão vivendo isso, pessoal, não é pouco. É só se vocês acessar lá quantas pessoas que tem plataformas escritas lá mensais, que ele não consegue sair desse ciclo, né? Ele não consegue nem cancelar a mensalidade dele, talvez usando uma vez por mês ou outra, entendeu? Porque ele está preso nesse ciclo. E a conclusão. João é um exemplo de como a pornografia pode se transformar em um consumo problemático quando associada ao uso impulsivo e à manipulação dos algoritmos. Isso não significa que ele está errado ou falhando, mas significa que precisa redescobrir formas saudáveis de lidar com suas emoções e seus desejos. Como a gente faz isso? Redescobrir. Como a gente redescobre isso aí, pessoal?
eu costumo dizer sempre questão dos gatilhos, né? Os algoritmos funcionam como esses gatilhos. Imagina quem consome pornografia, tá numa plataforma de vídeo lá, começa a aparecer vídeos sensuais e tal, ou então essas plataformas de chat que basicamente é manipulada por inteligência artificial e começa a mandar aqueles gatilhos. Então a pessoa tem que saber identificar esses gatilhos, entendeu? E assim, reconhecer padrão, né? Reconhecer padrão. Vamos pensar assim, ó. O primeiro passo é entender que o vazio e o arrependimento não são sinais de fraqueza, mas sim de que o consumo está desconectado das suas reais necessidades emocionais. Aquilo dali nem precisava estar ali, pessoal. Nem precisava estar ali esse consumo. Nem precisava. A gente tem várias formas de descarregar a atenção. Até mesmo a forma real, né? Vamos lá, vamos praticar sexo. Vamos sair um pouco desse lado virtual, né? O famoso sexting, que vem formando agora, né? Nessa tecnologia de redes, né? E controlar os gastos, né? Estabeleça limites financeiros claros. Não vou gastar. Fala isso pra você mesmo na hora lá. Vai me levar para outra plataforma que eu vou ter que pagar? Não vou. Não vou. Estabeleça isso pra você. E o que eu falei aqui, né? Invista em experiências que proporcionem conexões reais. Vamos buscar coisa real, pessoal. Eu sei que a gente pode usar, assim, as redes sociais pra gente fazer uma pré-excitação, né? O famoso sexting que eu acabei de falar. A gente vai lá, tem pessoas que mandam nudes, não tem nada contra, que conversam, entendeu? Mas aí vai pro real. Não fica só nesse virtual. Não fica só nesse virtual, pessoal. Não fica. E para encerrar, um trecho que eu coloquei aqui, né? O prazer tem um custo, mas precisamos avaliar se esse custo financeiro e emocional vale a pena. Será que vale a pena? Você está vendo que você está num contexto, às vezes, de compulsão em pornografia, e você vai começar a gastar com essa compulsão? Isso não vai ser mais prejudicial ainda para a sua saúde, tanto emocional como financeira, né? Porque às vezes a gente nem tem condição de pagar aquilo, gastar aquilo, e a gente acaba gastando, né? E não se trata de demonizar a pornografia, é igual eu falei, eu não estou aqui para demonizar, mas de entender como ela impacta a nossa vida e como os algoritmos nos manipulam, né? Vamos pensar que a pornografia em si, pessoal, ela não faz mal, né? Se você souber usar. Porque tem gente que usa pornografia, porque eu falo, nós brasileiros, igual eu estou escrevendo no meu livro lá, nós brasileiros não tem educação sexual, pessoal. Então como que a gente aprende a fazer sexo? Ou você pergunta para uma pessoa que já fez, ou você vai abrir um vídeo pornô para você aprender como que faz sexo, e lá você vai aprender de certa forma. Você não pode entrar naquele contexto de loucura deles, né? Porque ali é algo cinematográfico mesmo, é algo montado, é algo que tem remédio, é algo que é feito para chamar a atenção do público. Então, assim, eu preciso aprender como que eu vou começar. Então eu posso ir lá num vídeo pornô e aprender como que eu vou começar na hora que eu for fazer a primeira vez. Entendeu? Então é normal. Eu não tô aqui para demonizar a pornografia, jamais. Só tô falando para as pessoas que têm essa ideia de controle sobre ela, né? E se você já sentiu, já passou por esse ciclo, ou conhece alguém que tá passando, mande esse vídeo para ele entender como funciona esse contexto, principalmente dos algoritmos que captam o nosso desejo, né? E assim, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso hoje. Estamos no meio de uma semana que passou o Natal e chegando no Ano Novo, então desejo para todos um próspero Ano Novo aí, e que a gente continue pelo próximo ano, né, nesse contexto nosso aqui de encontros, né, que daqui uns tempos eu quero tentar passar ele para um contexto ao vivo, quando eu conseguir alinhar mais pessoas que me assistam, né? E por isso eu peço para compartilharem esse contexto. Vamos ajudar nós aqui, né? No nosso estado, Mato Grosso, principalmente Cuiabá. Vamos expandir isso aí, vamos expandir essas ideias, porque às vezes aqui a gente tem poucas pessoas que falam sobre isso. Entende? Vamos expandir isso aí, pessoal. Então, era isso, pessoal. Eu espero que gostem do episódio de hoje. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Pode mandar nos comentários, que eu vou tentar responder. Pode me procurar no Instagram. Eu sempre deixo meu Instagram aí no canal. E é isso, pessoal. Até a próxima.